Boa tarde a todos vocês. Uma alegria muito grande poder retornar a esse grupo. De vez em quando eu tenho a oportunidade de partilhar com vocês a palavra de Deus e vivermos juntos momentos de oração. Como já foi dito, eu sou o Padre Evandro, eu sou missionário da comunidade Aliança de Misericórdia. A comunidade foi fundada pelos padres italianos Antonello e João Henrique. E hoje nós estamos em algumas cidades no Brasil e também alguns países, como a Venezuela, Moçambique na África, na Polônia, Bélgica, Itália, e grupos que nós temos também nos Estados Unidos, que através do Grupo Espírito Santo de lá, o grupo que nasceu deste grupo, foi que nós conseguimos também adentrar lá e chegar aos brasileiros que moram ali na região da Flórida, de Orlando. E assim, outros países também, nós temos a graça de levar essa experiência da misericórdia. Nesses dias, uma missionária da Canção Nova, ela deu para nós 3 manhãs de formação para os nossos missionários, e ela dizia assim que a misericórdia é o remédio para a enfermidade do nosso tempo. Então nós temos aqui a imagem de Jesus misericordioso, num mundo que está cada vez mais enfermo, então Deus não nos deixa desassistidos. Ele nos dá um remédio e esse remédio é a sua divina misericórdia. Muito bem. Então, sei que vocês estão fazendo um caminho aí, uma trilogia, não é, para a preparação para o Natal, esse tempo do Advento. E eu gostaria de compartilhar com vocês, quero viver junto com vocês essa experiência com a palavra de Deus, que é uma palavra viva. E, de modo muito especial, eu gosto muito do tempo do Natal. Esse mistério de um Deus que se faz pequenino como uma criança, para que nós pudéssemos ter acesso livre a Ele, é uma coisa assim incrível. Então, para aqueles que têm a palavra de Deus, eu gostaria que vocês pudessem abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. Quero saudar também as pessoas que nos acompanham aí através do YouTube. Não sei se de repente até tem alguém lá dos Estados Unidos, que às vezes o pessoal acompanha de lá para cá e daqui para lá também, Lucas capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler um trecho um pouquinho grande aqui até o versículo 20. Lucas 2, capítulo 2, versículo de 1 a 20. Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da casa e linhagem de Davi, subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz seu filho, o primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na região havia pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se a eles e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse: não temais. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra
paz a todos por ele amados. Quando os anjos, retornando ao céu, se afastaram dos pastores, esses disseram uns aos outros: vamos a Belém, para ver o que aconteceu. Aquilo que o Senhor nos mostrou. Foram então depressa e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando viram o menino, contaram o que lhes fora dito a respeito dele. Todos os que ouviram ficaram admirados com as coisas que os pastores lhes contavam. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. E os pastores voltaram, louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, de acordo com o que lhes fora dito. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra de Deus que é viva. O tema para a nossa tarde de hoje é A Caminho de Belém. Essa pequenina cidade rural, ali a 8, 9 quilômetros de Jerusalém. E para que a gente possa mergulhar em alguns dos tantos significados bíblicos e teológicos que esse trecho do Evangelho de São Lucas nos traz, eu gostaria que a gente pudesse primeiro abordar algumas informações interessantes sobre a cidade em si de Belém e o seu significado. É interessante que no estudo teológico, muitas vezes uma metodologia a ser utilizada é essa: nós partimos do natural para chegar ao sobrenatural. Porque Deus se utiliza dos elementos naturais e históricos também como uma forma de falar conosco. Deus, ele se utiliza da história humana para fazer dessa história uma história de salvação e poder se revelar na história. Isso não significa que todos os acontecimentos históricos têm um sinal, um significado, não é isso. Mas quando se trata sobretudo da Sagrada Escritura, na história da igreja, então tem muitas coisas que a gente precisa ter essa atenção. Então, primeiramente, olhando para a cidade de Belém, né? Era uma cidade praticamente insignificante. Não era uma metrópole, não era uma cidade comercial, era um povoadozinho rural, a nível econômico, assim, a nível geográfico, demográfico, era uma cidade simples. Só que, etimologicamente, o nome Belém, Bethlehem, o que significa isso? Significa, em hebraico, casa do pão. E interessante que não só... Por que Belém trazia esse nome? Porque também ali se plantava o trigo, plantava uva, se plantava azeitona, e se criava animais, trabalhava na criação de animais. E olha que uma coisa muito interessante. Belém tinha a função de criar ovelhas, cabras e bois, cordeiros, que eram enviados para Jerusalém para o sacrifício no templo. Olha só como que as coisas vão se ligando. Agora, se nós olharmos para o nome da cidade de Belém, em árabe, significa, em hebraico, casa do pão. Em árabe, significa casa da carne. Olha que interessante. E carne, no árabe, nesse sentido, não é só a carne, assim, né, a carne de um animal, a carne de um ser humano. Mas, assim como o pão, para nós, não simboliza só o pão feito de farinha, fermento, né, e água, mas ele simboliza, quando nós falamos do pão, nós falamos do alimento. E no árabe também, quando se fala da carne, se fala do alimento. Então, olha que interessante. Depois, nós vamos entender que em Belém nasce Jesus, pão da vida, que diz que o seu corpo é verdadeiramente comida, a sua carne é verdadeiramente bebida. E Jesus é o nosso alimento. Seja no pão, seja na carne, seja no pão que se faz carne. Olha que interessante. Então, nomes, situações, essa questão da cidade ali que cria-se o cordeiro que se leva para o templo de Jerusalém, ali ele é sacrificado. Jesus, o Cordeiro de Deus, que nasce em Belém,
e que depois de 33 anos de vida é levado para Jerusalém e ali é sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nada por acaso. E se nós olhamos na história, também a cidade de Belém foi a cidade onde Davi foi ungido como rei de Israel. Dias atrás nós celebramos Jesus Cristo, rei do universo. Então, da mesma linhagem e da mesma cidade de Davi, nasce Jesus, o Filho de Deus, rei e senhor do universo. Então, são tantas coisas que nos ajudam a entender esse lugar aparentemente simples, talvez insignificante, mas rico em significados. Quando pensava na pregação desse grupo, me lembrava de uma frase que às vezes eu via escrita nos encontros dos padres, quando eu morava lá no Ceará. Era algo mais ou menos assim: pessoas simples, em lugares pouco importantes, fazem coisas extraordinárias. Porque muitas vezes a gente pensa que as coisas grandes e grandiosas vêm daquilo que é grande, que é excelente, que é extraordinário, mas não. Na lógica de Deus, muitas vezes, justamente para nos confundir e para nos mostrar que é Ele quem faz, Ele se utiliza de algo contrário à nossa racionalidade. A partir do simples, dos pequenos, de lugares pouco importantes, Deus realiza coisas extraordinárias. Amém? Então aqui nós temos essa realidade que nos ajuda também, a partir da imagem de Belém, o lugar onde nós queremos ir espiritualmente, entender esse mistério. Depois, para esse estudo bíblico, eu vou utilizar a reflexão do padre Silvano Fausti. Esse aqui é um comentário bíblico só do Evangelho de Lucas. Ele tem um para cada evangelho. Ele comenta versículo por versículo dos 4 evangelhos. É a leitura pastoral da Bíblia, uma comunidade lê o Evangelho de Lucas. Aí, Evangelho de Mateus, de Marcos, de João. Tem. É um volume para cada evangelho. E para quem entende italiano, tem um site também que ele faz isso com uma comunidade lá, fazendo uma Lectio Divina toda segunda-feira, e é praticamente o que tem aqui, só que algo mais espontâneo. É só procurar. Depois eu posso dar a referência para a Ruth, ela pode compartilhar também. Mas o livro vale mais a pena, que é traduzido. Bom, então uma coisa interessante que Silvano Fausti ele relembra aqui é justamente isso. O apóstolo João fala que todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo da carne é de Deus. Todo espírito que confessa Jesus vindo da carne é de Deus. Porque essa realidade humana de um Deus divino. Só que, mesmo sendo um Deus tão grande, a sua onipotência, ela se humilha, se restringe e se concentra em uma criança. Esse é o mistério da fé que nós celebramos. E aqui, como jesuíta, ele faz uma menção muito interessante a Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele organizou os exercícios espirituais em 30 dias. Na próxima semana, inclusive, eu vou para Itaici para fazer 8 dias de retiro, do método de Santo Inácio, exercícios espirituais que recomendo, vale muito a pena. E tem uma das meditações de Santo Inácio que ele propõe o seguinte exercício, para a gente imaginar 2 bandeiras, 2 reinados com 2 bandeiras diferentes, a de Jesus Cristo e a de Lúcifer. E aí ele diz que esses 2 reinados procuram adeptos para o seu reino, para estar debaixo da sua bandeira e seguir aquilo que os valores que eles trazem. E qual é a bandeira de Jesus Cristo? A da pobreza, a da humilhação e da humildade. Então, porque isso é a característica de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasce numa manjedoura, num lugar simples e pobre, numa pequenina cidade. Já o inimigo, Satanás, no caso, ele propõe uma outra bandeira, que é a da riqueza, da vanglória e da soberba.
E aí ele convida a fazer uma meditação, uma reflexão pessoal para dizer: em que reinado nós estamos? No de Cristo ou no do inimigo? Do espírito do bem ou do espírito do mal? Será que nós estamos buscando uma vida de simplicidade, de pobreza, espiritualmente falando, né? Ou nós temos deixado levar pela vanglória, pela soberba e tudo mais? Então, assim, quando nós olhamos para o presépio, nós encontramos justamente isso. E olha que bonito, porque a vida do Filho de Deus, ela tem como característica no seu início e o fim 2 grutas. Já pensaram nisso? A gruta de Belém, e estudos dos primeiros séculos já constatam isso, que não tendo lugar para ir na hospedaria, ele foi ficar lá onde se criavam os animais, e aí ali Nossa Senhora, São José encontraram uma pequena gruta onde ela deu a luz ao Filho de Deus. E depois de percorrer, né, todo o seu itinerário espiritual, seu caminho para salvar a cada um de nós, depois de ser pregado na cruz e entregar a sua vida por nós, Jesus é colocado numa outra gruta, no sepulcro, e dali ressuscita. Então, esses 2 mistérios, eles estão muito ligados. O mistério da encarnação, porque ao se fazer homem, Jesus pôde se tornar, então, esse Cordeiro de Deus e pôde morrer. Deus, que é eterno, morreu porque se fez homem. E o interessante é que a iconografia bizantina, se vocês olham os ícones do nascimento de Jesus, chamado de ícone da natividade, muitas vezes tem essa imagem de uma gruta, e aí tem-se uma área escura no ícone, e tem-se ali um bercinho de madeira e um bebê envolto em faixas, como relata o evangelista. Só que essa dimensão dessa manjedoura feita de madeira e dessas faixas que envolvem a criança, já é uma menção também do corpo de Jesus envolvido no Santo Sudário e depositado no Santo Sepulcro. Porque é a dimensão da vida e da morte. Esses 2 mistérios que se unem na pessoa de Jesus. Um outro fato importante que vale a pena mencionar aqui é a dimensão do contexto histórico. São Lucas, e lembramos que São Lucas era um intelectual, diziam que ele era médico e era também artista, era pintor. Então, quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente pode olhar para ele como se fosse uma obra de arte, como uma pintura. Ele como que pinta a vida de Jesus. Por isso que ele coloca detalhes e elementos tão importantes. E esse recenseamento que foi feito é o primeiro recenseamento da história da humanidade inteira, porque foi falado aqui, não era o recenseamento de um país, mas era o recenseamento do mundo conhecido na época. É o primeiro que é registrado. E quando se faz algo como esse? Por uma questão econômica e política e por uma questão bélica. Porque se precisa saber quantos homens nós temos num caso de guerra. Quantos homens existem nos outros povos? Então, olha só que interessante. No momento em que o Império Romano era muito forte, dominando o mundo conhecido ali na época praticamente, e nós vemos que Deus escolhe aquele momento da história, e nesse fato histórico que depois, a partir do nascimento dessa criança, divide a história entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ou seja, olha só o contexto. Essa preocupação política, preocupação econômica, preocupação com guerra, Deus, na sua divina providência, escolhe um povoadozinho rural, não uma metrópole, escolhe uma jovem, escolhe pessoas desconhecidas, um lugar talvez que não se dava muita importância, para que o seu filho nascesse. O Papa Francisco, certa vez, disse numa homilia, dizendo que Nossa Senhora teve que lidar com o escândalo da manjedoura. Ele usou essa palavra. Porque imagina o que é para uma mãe, né, no caso, os pais querem dar o melhor para os seus filhos. E Nossa Senhora teve que se submeter àquela situação porque é o máximo que ela tinha para dar para Jesus naquele momento. Ela sabia que aquele que estava nascendo dela era o Filho de Deus. E ela teve que colocá-lo numa manjedoura, porque não tinha lugar na sala. Mas, como eu falei, Deus se utiliza das questões históricas para trazer uma mensagem espiritual. O que é a manjedoura? É o lugar onde os animais comem. E ali onde os animais comem, o Filho de Deus, que é o pão da vida,
O nosso alimento foi colocado para que nós pudéssemos nos alimentar dele. E outro detalhe interessante, né, não quero ficar preso muito em detalhes, depois a gente caminha, mas lendo também esse comentário, diz que os animais que são relatados ali é o boi e o asno. Por quê? O boi e o asno são os animais que são relatados estar ali com Jesus. Porque diz que são aqueles animais que conseguem reconhecer o dono. E o asno, né? Então, assim, diante de Jesus, né, essa dimensão, a exemplo desses animais, precisamos também reconhecer aquele que é Senhor da nossa vida e da nossa história. Amém? Então, tendo esse contexto, o que eu gostaria de trazer para nós, para a nossa reflexão hoje? Eu gostaria que nós pudéssemos olhar, sobretudo, a imagem dos pastores. Para, a partir daquilo que eles viveram, entender o que nós somos chamados a viver. Então, nós entendemos ali esse contexto da cidade de Belém. Uma cidade rural, que tem produtos agrícolas e também se cria animais para enviar para Jerusalém. Então, é claro que um tipo comum de profissão na época eram os pastores. Só que os pastores eram uma classe muito desprezada na sociedade. Por quê? Porque eles ficavam com os animais, eles cheiravam os animais. Eram pessoas normalmente pobres e talvez até ignorantes. Então, não eram juízes, advogados, senadores, médicos, pessoas que têm um reconhecimento pela profissão, pelo estudo, pelo conhecimento, pela classe social, econômica ou política. Os pastores eram considerados pessoas simples. E eles ficavam ali entre os animais, passavam a noite com eles e tudo mais. E quando acontece o nascimento de Jesus, Deus envia o anjo. E o anjo é aquele que anuncia. E anuncia uma boa nova, uma boa notícia. Então, olha só que interessante. A maior e melhor notícia da história de toda a humanidade foi dada em primeira mão para as pessoas mais pobres e mais simples daquela época, naquela cidade tão pequena como Belém. Deus escolheu como portadores da melhor e mais importante notícia as pessoas que talvez não saberiam nem ler nem escrever. E o anjo é aquele que anuncia. Então eles estavam trabalhando, eles estavam ali naquela noite, e os anjos dizem para ele: eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Olha que interessante. E essa é a dinâmica de Deus. Ele sempre escolhe um ou algum grupo, mas a sua intenção é sempre a universalidade, é chegar a todos. E aí, qual é a notícia que os anjos, mensageiros de Deus, dá para os pastores? Hoje nasceu para vós, na cidade de Davi, o Cristo Senhor. E é interessante porque essa palavra hoje não era só para marcar aquele dia histórico, como o fato de São Lucas colocar esse recenseamento é justamente para fazer uma amarração histórica também. Ou seja, na história civil, na história social, na história secular, ele coloca ali um evento extraordinário da nossa história de salvação. Porque São Lucas, ele utiliza a palavra hoje como um conceito teológico. Por quê? Deus, ele é presente, passado e futuro, e o hoje é aquilo que mais nos aproxima da eternidade. Aquilo que toca a eternidade é o nosso hoje, porque é no hoje, é no momento presente, é nesse exato instante que nós podemos experimentar Deus. Porque o hoje, trazendo um pouco um conceito filosófico, né? O presente é aquilo que existe, porque o passado já foi, o futuro ainda não é. Então, o hoje é símbolo da eternidade. E, por exemplo, São Lucas utiliza: hoje nasceu para vós o Salvador. Quando Jesus encontra Zaqueu, ele diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Quando ele fala com Pedro: hoje mesmo tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. Quando Jesus estava na cruz, ele disse para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê?
essas experiências de fé não é uma coisa do passado ou uma coisa para o futuro, mas é uma coisa presente, atual na nossa vida, que aconteceu na nossa história. Então, hoje é Natal. Esse é o momento de nós fazermos essa mesma experiência dos pastores, de irmos ao encontro desse menino e experimentá-lo, e acolhê-lo, e acolher essa notícia do anjo. E então, os anjos anunciam, eles escutam um anúncio, e aí? Eles poderiam também não ter acreditado, eles poderiam ter duvidado. Só que aqui entra a dimensão de, para ver, é preciso crer, e não o contrário. Muitas vezes nós queremos ser como Tomé, eu só acreditarei se eu ver, se eu tocar. Mas Jesus, para Marta, disse, se creres, verás a glória de Deus. Esses dias, o Dom Rogério, bispo auxiliar aqui de São Paulo, da região Sé, ele disse assim, nós não temos que ver os milagres para ter fé, nós temos que ter fé para ver o milagre. Porque quem não acredita não experimenta o milagre. Então eles ouviram, mas eles poderiam não acreditar. Então, quando nós recebemos um anúncio de uma boa nova, do Evangelho, de uma manifestação de Deus na nossa vida, se eu quero de fato ver, tocar e experimentar aquele mistério, eu preciso crer. E crer vem do ouvir, obedecer. Então os anjos, os pastores receberam a mensagem e foram. Quando chegaram lá, viram. Mas aqui tem que dar um passo na fé. Silvano Fausti, nesse livro, ele conta uma história, né, que tinha uma caravana caminhando no deserto. De repente, estava anoitecendo e ouviu-se uma voz do nada. Não vão para o ocidente, voltem para o oriente, senão vocês vão ser mortos pela espada por ladrões. Se vocês voltarem ao oriente, caminharem na direção do oriente, vocês encontrarão um lugar seguro para o descanso e vai ter lá uma festa. E aí imagina um grupo enorme de pessoas, né? Uns acreditam, outros não. Então alguns pensaram, não, isso que a gente está ouvindo aqui é da nossa cabeça, não tem nada a ver, vamos em frente. Outros não sabiam de onde vinha aquela voz, mas disseram, não, vamos mudar a direção, não vamos arriscar, vamos voltar na direção do Oriente. E outros, os mais intelectuais, ficavam lá pensando, mas será que isso é de verdade? Será que é de verdade? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Fim da história. Os que foram, de fato, encontrar os ladrões, os que ficaram acabaram sendo mortos ali por animais, e os que voltaram encontraram, de fato, uma festa. O que essa historinha nos diz? Justamente essa dimensão da fé. Não adianta eu duvidar, não adianta eu querer ficar racionalizando e encontrar uma resposta racional para aquilo que é sobrenatural. Aquele que escuta aquela intuição interior, que é o Espírito Santo falando em nosso coração, experimenta a graça. Essa é a experiência dos pastores. Eles poderiam ter duvidado, não, a gente está sonhando, foi algum fantasma. Não, isso é coisa da nossa cabeça, acho que a gente bebeu um pouco demais essa noite, vamos ficar por aqui mesmo. Mas não, apressadamente eles foram. E é bonito quando diz a palavra, quando os anjos retornando ao céu se afastaram dos pastores, quer dizer, já não estava mais vendo o anjo, né? Tudo voltou ao normal, aquele momento de extraordinário foi um instante. Então, disseram uns aos outros, pastores, vamos a Belém para ver o que aconteceu. Aquilo que o Senhor nos mostrou. Foram então depressa e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando viram o menino, contaram o que lhes fora dito a respeito dele. Todos os que ouviam ficavam maravilhados. Olha que interessante. E aqui, Silvano Fausti ele faz uma interpretação muito bonita. Por quê? Lembremos que das pessoas que foram visitar o menino Jesus, os pastores e os reis magos. Os pastores eram israelitas, eram judeus. Então, vamos dizer que eles são um símbolo do povo crente que recebe pelo anjo, ou seja, uma realidade sobrenatural, uma mensagem, e obedecem essa mensagem pela fé e encontram a Deus, o Salvador. Os reis magos eram estudiosos de povos pagãos,
não acreditavam em si em Deus. Mas pelo estudo, eles souberam dessa profecia que ali iria nascer o Salvador da humanidade. E uma estrela, olha só que interessante, o povo crente foi guiado pelo anjo, pelos anjos. Aqueles que não criam foram guiados por uma estrela, um elemento natural. E através da luz da razão, eles chegaram até Deus. São as duas luzes que Deus nos dá para chegar à salvação. A luz da razão e a luz da fé, que se encontram e não devem se opor. E esse Salvador é para todos, para os que creem como para os que não creem. Todos são chamados a ir ao encontro do Senhor. Só que tem uma coisa muito em comum nessas duas realidades, que sejam os pastores, sejam os reis magos, os pagãos, para chegar ao local do nascimento do menino, tiveram que olhar para o céu. E é esse o movimento do nosso coração, da nossa razão, do nosso interior. Nós temos que buscar as coisas do alto se queremos encontrar o menino Salvador. Quando o nosso olhar é voltado demais para aquilo que é do mundo, para aquilo que é passageiro, para aquilo que é material, para aquilo que é efêmero, dificilmente nós iremos encontrar o eterno e o verdadeiro. Um elemento interessante que Silvano Fausti traz também, refletindo sobre isso, é que ele vê nessa imagem dos pastores aqueles que serão depois chamados a serem pastores da igreja, os apóstolos, os discípulos, os padres, os bispos. E é interessante porque essas duas figuras são muito fortes no Evangelho, os pastores e os pescadores. Tanto que tem um livro muito bonito do Raniero Cantalamessa, cardeal, que chama Pastores e Pescadores. Porque essa duas dimensões que para nós é muito forte no Evangelho. Então, o Silvano Fausti diz assim, quem acredita, experimenta que é verdadeiro aquilo que acredita. Os pastores receberam o anúncio, acreditaram e viram. Agora, anunciam a todos em volta. Aquilo que os anjos fizeram no céu, os pastores continuam a fazê-lo na terra. Tornam-se anjos, mediadores da palavra, para levar os outros a verem aquilo que Deus prometeu. Olha que interessante. Aquilo que lhes foi feito, eles fizeram. Eles recebem um anúncio e agora eles se tornam anunciadores. Eles eram pastores e receberam uma mensagem do anjo. Anjo significa aquele que anuncia. O pastor, quando começa a se anunciar, se torna anjo ele também. Se torna mensageiro de uma boa nova. E quando ele anuncia essa boa nova, o que acontece? Todos ficam maravilhados. Porque quem não se maravilharia com essa coisa tão extraordinária e ao mesmo tempo tão simples e pequena? De modo geral, o que eu sinto em trazer para cada um de nós com essa reflexão? Porque o tema que foi proposto é esse. A caminho de Belém. E voltar a Belém significa voltar lá naquele lugar simples, pequeno, silencioso, mas que foi portador de algo tão extraordinário. Só que só é possível entender o grande mistério revelado e ocorrido em Belém, aquele que entra na espiritualidade de Belém. A espiritualidade da pequenez, da simplicidade, da pobreza, do silêncio, da oração, da fraternidade. Tem uma das homilias do Papa Bento XVI que eu sou assim apaixonado. Certa vez ele, se eu não me engano, falando do Natal, ali na época do Natal, ele falava justamente isso, de fazer um caminho para chegar ao local do nascimento do Salvador. E aí ele traz também, olha que interessante, outra questão aqui, arquitetônica, que traz uma mensagem bonita. A Basílica da Natividade, que ainda hoje está em Belém, antigamente ela tinha uma porta, a porta da igreja, era uma porta grande. Só que começou a ocorrer situações, e a Basílica da Natividade é uma igreja também que é, vamos dizer assim, ela é cuidada por católicos e ortodoxos, a igreja do Ocidente e do Oriente, e a igreja ortodoxa ela não tem bancos como a nossa.
Ela tem só o altar e ela é vazia, as pessoas ficam de pé e oram de pé na igreja. Então acontecia das pessoas entrarem na basílica, né, não crentes, não cristãos, devotos, de cavalo. Eles entravam a cavalo na igreja. Então o que aqueles espertos fizeram? Abaixaram o tamanho da porta. Então até hoje, quem chega lá em Belém, na Terra Santa, para visitar lá o local do nascimento de Jesus, onde tem aquela estrela assim, que foi feita, né, para indicar, tem que se abaixar. E aí o Papa Bento XVI ele dizia isso: se nós quisermos entrar no local do nascimento de Jesus, nós precisamos nos dobrar, precisamos nos abaixar. E ele usava essa expressão: precisamos descer do cavalo da nossa mente iluminada, se referindo ao período do iluminismo, né? A razão, a ciência, a independência da fé. Somente que tem coragem de descer o cavalo, inclinar-se, consegue chegar ali onde o Filho de Deus se inclinou, onde ele se abaixou para estar perto de nós, para que através da imagem de uma criança ele pudesse mostrar para nós que Deus não é a quem nós devemos temer. Quem tem medo de uma criança? Deus é aquele que quer o nosso amor e não o nosso temor no sentido de medo. É claro que tem um padre que diz assim: tem um medo que é saudável ter de Deus, o medo de ofendê-lo, o medo de machucá-lo. Quando nós gostamos de alguém, nós somos cuidadosos porque temos medo de machucar aquela pessoa. Esse é o medo que nós precisamos ter de Deus. Mas o medo de um Deus que pune, que condena, não. E por isso ele apareceu na imagem de uma criança. E eu trago aqui, para a gente ir terminando, um outro trecho de uma homilia do Papa Francisco, que eu fiz questão de guardá-la, porque ele trouxe palavras tão bonitas para explicar esse mistério do Natal. Ele diz assim: irmãos e irmãs, foi no ano de 2021, ao parar diante do presépio, fixemo-nos no centro, deixemos para trás luzes e decorações, que são belas, e contemplemos o menino. Na sua pequenez, Deus está inteiro. Reconheçamo-no, menino, vós sois Deus, Deus menino. Deixemo-nos invadir por esse espanto alvoroçado. Olha só, prestem bem atenção nessas palavras, por favor. Aquele que abraça o universo precisa ser tomado nos braços. Aquele que fez o sol tem de ser aquecido. A ternura em pessoa precisa ser mimada. O amor infinito tem um coração minúsculo que emite batimentos leves. A palavra eterna é infante, isto é, incapaz de falar. O pão da vida tem de ser nutrido. O Criador do mundo não tem onde morar. Hoje inverte-se tudo. Deus vem pequenino ao mundo. Sua grandeza oferece-se na pequenez. Perfeito, né? É a homilia que ele fez na noite de Natal de 2021. Queridos, e assim, vocês sabem que a nossa comunidade trabalha com pessoas pobres. E na África, na Venezuela, com crianças. E certa vez, os nossos missionários, nós temos 3 tipos de formas de viver a nossa consagração. A gente chama de 3 rostos. Nós falamos de cenáculo, Nazaré e Belém. O rosto cenáculo são aqueles missionários que trabalham no anúncio, pregando encontros, viajando para anunciar o Evangelho de Deus. O rosto Nazaré é aquele das casas de acolhida que nós recebemos os pobres para morar conosco e eles fazerem um caminho de recuperação da questão da droga, do álcool e assim por diante. E o rosto Belém são aqueles missionários que vão morar entre os pobres. Então, na favela do Moinho, que agora está sendo removida, nós tínhamos uma casa lá, missionários que moravam lá, num barraco de madeira, do jeito dos pobres. E ali, os nossos missionários que tinham casa. E certa vez, eu morei um tempo numa casa como essa. Só que eu escondi isso da minha mãe. Eu não era padre ainda. E aí,
Um dia minha mãe estava me trazendo, meus pais, né, estavam me trazendo, a gente foi, acho que nas férias, a gente tinha ido na praia, eu visitar algum parente lá em Minas Gerais, não me lembro bem. Quando eles foram, eu falei, pai, pode me deixar ali no Botuquara, né, que é a nossa casa de formação. Aí eles falaram assim, a minha mãe falou assim, Evandro, você não está querendo dizer onde você mora, né, você está me escondendo. Aí eu falei, mãe, eu estava querendo poupar a senhora, mas se a senhora quer conhecer, vamos lá. E aí quando ela chegou, ela chorou muito. Ela falou assim, aí ela ligou para o Padre Henrique, fundador da comunidade, e falou assim, Padre, onde o meu filho está morando? Ela falou assim, porque minha mãe já morou numa favela, na cidade de Campinas. Ela é de Minas, passou por Campinas, trabalhou desde criança e, graças a Deus, depois conseguiu construir a vida. E ela falou assim, eu morei num lugar assim, agora eu trabalhei para o meu filho ter uma casa digna e o meu filho está morando num barraco. Aí o padre falou assim, mãe, mas quando a senhora morou na favela, a senhora não gostaria que tivesse um missionário ali que pudesse falar de Deus também para a senhora, ser presença de Deus ali? Eu falei, é isso que o seu filho faz. E o Silvano Fauci, ele tem algum momento aqui no comentário que ele diz, né, Deus gosta de fazer as coisas a partir das coisas simples. Né? Não que se despreza quem não é simples, quem não vive na simplicidade, não é isso. É que, para aqueles que não creem, ele se utiliza disso porque isso mexe. Né? E aí eu estava dizendo isso, né? Porque na nossa comunidade a gente procura ser uma presença de Jesus, porque isso é importante. Né? Deus espiritual, transcendente, todo-poderoso, se encarnou, se tornou concreto. E assim deve ser a nossa fé. Ela precisa se traduzir em obras, em atos, em ações, em palavras, em presença. E isso é o que a igreja é chamada a ser como os pastores, que ouviram, que viram aquela coisa extraordinária, mas se movimentaram, foram até lá, encontraram um menino e começaram a contar para as pessoas o que eles tinham visto. E esse anúncio do anjo, dos pastores, foram transformando a vida de outras pessoas. E foi fazendo com que o Natal não ficasse restrito a um lugar e aquele tempo. E por isso o Natal chega até hoje, até nós, que é o hoje de São Lucas. Hoje é Natal. Porque hoje o menino Jesus nasce para mim e para você. E é isso que eu gostaria de deixar para cada um de nós. Que nós façamos esse caminho de ir como os pastores até Belém e contemplar com essas palavras do Papa Francisco aquela criança, né, aquele que criou o sol, mas precisa ser aquecido, aquele que dá alimento ao universo, mas precisa ser nutrido, aquele que é ternura, mas precisa ser abraçado. Abraçar essa criança a partir da experiência da fé, mas depois levá-la ao mundo. Levá-la em nossas casas, levá-la na política, na economia, no comércio, nas ciências, todos. Né? Hoje vos anuncio uma grande alegria que será para todos. Nasceu para vós o Salvador. Amém? Queridos irmãos, quero convidá-los nesse momento para que juntos possamos adentrar no mistério do Natal. Mesmo sendo tão grande, Deus se fez pequeno. O Filho de Deus se fez filho dos homens, para que nós, filhos dos homens, nos tornássemos filhos de Deus. Por isso, Senhor, nesta tarde nós queremos te pedir, dai-nos, Senhor, essa simplicidade de coração, para que sejamos capazes de acolher essa boa notícia, que hoje nasceu para nós o Salvador. Se você, talvez, meu irmão, minha irmã, tem vivido momentos difíceis, momentos de tribulação na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, momentos difíceis na sua caminhada de fé, eis que vos anuncio uma grande alegria. Jesus nasce agora para você. Jesus nasce agora no teu coração. Jesus nasce agora no teu lar. E esse menino tão pequenino, ele veio naquela gruta de Belém para assumir a sua humanidade, para carregar os nossos pesos e nossos fardos. Por isso,
numa atitude de entrega, ofereça agora as tuas preocupações. Ofereça a tua enfermidade, ofereça as tuas dores, angústias. E permita que Ele carregue todo o peso, toda a preocupação. Permita que Ele traga a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Se talvez você tenha sofrido na tua vida, na tua família, por algum desentendimento familiar ou com algum amigo, o príncipe da paz é aquele que veio trazer reconciliação entre os homens. Eu sinto que Deus quer tocar em corações nessa tarde, mostrando relacionamentos que precisam ser reatados, pessoas que precisam dar o passo de dar e pedir o perdão. Quando perdoamos, quando nos amamos, aquele momento se torna Natal. Deus nasce onde existe amor. Talvez se o teu casamento está um pouco atribulado, o casamento dos teus filhos está passando por dificuldades, leve, como os pastores, o anúncio da boa nova, o anúncio do menino Jesus que nasceu, que é amor. Ali se torna Natal. Se você tem se sentindo um pouco triste, desanimado na tua experiência de fé, se você às vezes até foi tomado por um desânimo, porque talvez você tenha orado, tenha pedido e você sente, puxa, a minha oração não é ouvida, a minha oração não é correspondida. Sofra pacientemente as demoras de Deus, porque Deus não abandonou o seu povo. Mesmo que em algum momento de um sofrimento mais agudo, você sentiu-se abandonado por alguém e até mesmo por Deus. Vivendo agora esse mistério do Natal, se recorde, Deus jamais te abandonou e jamais te abandonará, porque Ele é Emanuel. Deus está conosco. Essa é a alegria do Natal. Deus está conosco. E por isso eu oro nesse momento, abençoando a cada um de vocês, abençoando suas famílias, abençoando o trabalho, abençoando o seu ministério, a sua participação na igreja. Em nome de Jesus, nosso Senhor, eu abençoo este grupo para que ele possa ser sempre Belém, a casa do pão da vida, do pão da palavra viva de Deus, para todos aqueles que precisam deste alimento. Eu oro pelos seus coordenadores, pela equipe de servos, por todos os participantes. Nós te pedimos, Senhor, alimente a fome do nosso coração com a Tua presença, a nossa fome de alegria, a nossa fome de paz, a nossa fome de amor, porque o Senhor é o verdadeiro pão, que nasceu na casa do pão, na casa da carne, o pão que se fez carne para ser nosso alimento. Derrama, Senhor, derrama poderosamente sobre todos nós o dom da Sua graça e Sua bênção. Nós te pedimos, Senhor Deus, o Senhor que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém.